Olá, muito obrigado a você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Para você, o nosso grande abraço e o desejo de muita proteção divina, muita paz, saúde e felicidades para você que nos acompanha, né? Nós estamos precisando cada vez mais de dias melhores, o que parece se tornando cada vez mais difícil, né? Mais uma semana que começa, hoje segundona, dia 21 de março, já estamos finalizando também o terceiro mês do ano de 2022, né? Que se continuar assim, esperamos que acabe logo, mas que 2023 não venha pior, né? Claro. E também estamos começando o outono, inclusive nós vamos falar sobre isso, né? Vamos passar a escalada do dia. Ontem começou o outono, nós temos a previsão do tempo para essa semana aqui em Porangaba e cidades vizinhas. Vamos falar também sobre caso de racismo na Unesp. Funcionária foi vítima de ofensas racistas no HC de Botucatu. No nosso noticiário regional também, até nós falamos aqui na semana passada, esse negócio de flexibilizar a máscara agora vai dar... não vai dar coisa boa não. Tá muito cedo ainda, pelo menos no ponto de vista dos estudiosos. A gente também já está vendo o que deu a flexibilização, a retirada do uso de máscaras em países que estavam começando a ter uma melhora nos registros de casos do Covid-19, mas é aquele negócio, começando, né? Nada ainda concreto, nada com estabilidade definitiva. Sei não, acho que não vai dar coisa boa não. Mas a Arquidiocese de Itapetininga recomenda o uso de máscaras dentro das igrejas. Ainda no nosso noticiário da região, crime frustrado em Anhembi, lá no distrito de Pirapora, em Anhembi. Tentativa de roubo de gado termina com família refém e um dos suspeitos mortos. Só que essa notícia regional já emenda com uma notícia local, porque dessa quadrilha, 2 eram de Porangaba. A PM prende mais integrantes da quadrilha que agiu em fazenda. Nosso noticiário local, nós vamos destacar aqui que o município recebeu veículos para o Conselho Tutelar e a Defesa Civil. Comunicado aí do prefeito Cal. Nós, falando em veículos, vamos falar de motoristas das ambulâncias aqui de Porangaba. Alguns nos trouxeram uma dúvida se eles teriam ou não o direito à insalubridade de grau máxima em decorrência da pandemia do Covid-19. Nós recebemos aqui alguns documentos, deixa eu até pegar por aqui, né? Nós recebemos aqui documentos de que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e da região de Tatuí estarão aqui na cidade estiveram na cidade no dia 18, né, para comunicar aí os servidores que têm direito a receber esse pagamento. E os motoristas ficaram na dúvida, porque não entraram na lista. Já já a gente explica sobre isso. E nós também vamos falar sobre outra dúvida dos trabalhadores municipais referentes ao Vale Alimentação aqui de Porangaba. Alguns comércios recusando o Vale Alimentação da Prefeitura, mas a Prefeitura emitiu uma nota informando que fez os pagamentos à empresa do cartão do Vale Alimentação. A gente vai comunicar aqui para você e mostrar também esses comprovantes de pagamentos. E falar um pouco sobre esse assunto, claro. Bom, vamos lá. Nosso noticiário do Jornal OCN começa agora e mais uma vez... Ótima semana, muita proteção, muita saúde para você. Bom, gente, o outono começou ontem, domingão, mais precisamente às 12 horas e 33 minutos, horário de Brasília. É a estação de transição, né, entre o verão e o inverno. É aquela estação que a temperatura começa a dar uma caidinha. O outono vai até o dia 21 de junho. Às 6h14 da manhã de 21 de junho acaba o outono. E nós já estamos vendo que o outono chegou realmente com cara de outono, muitas nuvens. Ontem, domingo, garoou muito fininho.
aqui em Porangaba, tempo fechado o dia inteiro, um vento frio que derrubou as temperaturas, deixando mais fresco as temperaturas, né? Na primeira semana da estação tem previsão de chuvas, ventos fortes, queda na temperatura na região sul do Brasil, também na região sudeste, né? Nos estados aqui da região sudeste também, ontem chuva e vento forte, hoje ainda ventando um pouquinho, sem chuva, mas é por causa dessa frente fria que chegou na sexta-feira. Ela vai trazer essa massa de ar frio até amanhã, pelo menos. Nós temos a previsão do tempo para Porangaba e municípios próximos aqui, né? Hoje nós estamos vendo que a temperatura não passou dos 25 graus, a mínima vai ser de 19 à noite, sol com muitas nuvens, noite também com muitas nuvens, período nublado também. E amanhã, terça-feira, dia de sol com algumas nuvens. Vai dar uma limpadinha no tempo amanhã, viu? Hoje está mais nublado do que amanhã. Terça-feira dá uma limpada no tempo, mas tem névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens, temperatura relativamente baixa, fresquinha também. A mínima vai ser até menor do que hoje, 18 graus. Máxima de 26. 18 graus de mínima também. Na quarta-feira, fresquinho à noite, gostoso para dormir, máxima de 28 graus. E durante o dia, sol com nuvens, poucas nuvens, algumas nuvens, não vai chover, não tem previsão de chuva. O sol com algumas nuvens sem chuva, também na quinta-feira, com uma máxima que vai subir um pouquinho, vai para 30 graus, a mínima também sobe um pouquinho, 19 graus. Na sexta-feira, volta a subir temperatura. Na sexta já esquenta. 31 graus na máxima, 21 na mínima. Tem sol e aumento de nuvens na parte da manhã. À tarde e à noite vem chuva na sexta-feira. Volta a chover porque dá uma esquentadinha na sexta-feira. Essa é a previsão do tempo, né? Pelo menos então até quarta-feira, essa massa de ar frio interferindo na temperatura, deixando, né, a cara do outono realmente. Bom, gente, vamos com as nossas notícias aqui da região. Veja só que absurdo que aconteceu em Botucatu. Uma mulher moradora de 27 anos lá em Botucatu foi vítima de racismo dentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, a Unesp. Isso aconteceu quinta-feira de manhã, dia 17, e ela trabalha como recepcionista. Ela foi chamada de macaca pela mãe de uma paciente. Ela conversou com a reportagem do jornal Leia Notícias, não quis se revelar. Ela disse que está muito abalada com a situação. Ela é funcionária de uma empresa terceirizada. A vítima contou que trabalha há 11 anos na Unesp e essa foi a primeira vez que passou por isso. De acordo com ela, uma mulher de 36 anos, mãe de uma paciente. Deixa eu imaginar. Que gosta de fazer arminha com a mão. Provavelmente deve ser desse tipo. Tudo leva a crer, né? Então, ela é mãe de uma paciente. Ao passar pela triagem, ela não apresentava os documentos necessários. E ela não pôde liberá-la, porque ela precisa apresentar os documentos. Também não gosta de cumprir as obrigações sociais. Eu já conheço esse tipo já. Bom, contrariada, a mulher iniciou as ofensas contra a atendente, chamando ela de macaca. E ainda teria dito que preto, quando não... Vou trocar o termo aqui. Quando não faz besteira na entrada, faz na saída. Não quero divulgar o meu nome, nem a minha foto. É a primeira vez que eu passei por isso. Não estou sabendo lidar com isso. Estou muito abalada. Fico toda hora lembrando as palavras que ela me disse a vítima ao jornal Leia Notícias. Vítima do crime de racismo, a recepcionista ainda se sente mal com toda a situação. Não quero colocar minha foto, senão todos vão ficar me perguntando e falando e eu estou bem abalada. Eu preciso colocar a minha cabeça em ordem, tentar entender isso que aconteceu comigo. Tenho 27 anos, essa foi a primeira vez que aconteceu.
trabalho há 11 na Unesp, nunca tive problemas, sempre trabalhei de frente com o público, ninguém nunca fez o que ela fez. Estou bem chateada e abalada com essa situação, finalizou a vítima. De uns meses para cá, esse tipo de uns meses não, de uns anos para cá, esse tipo de comportamento parece que está se tornando menos raro, né? Mais comum. Por que será? Quem será que fomenta a divergência de raça, de etnias, de gênero? Quem será que está fazendo isso? No dia após as agressões, a vítima acionou a polícia militar e a autora do crime de racismo foi detida. Foi registrado o boletim de ocorrência sobre o fato, foi aberto o inquérito policial. A mulher que fez essas ofensas racistas devia ter o nome divulgado e a cara de safada dela também colocada aqui. Ela é moradora de Arealva. Ela pagou a fiança de R$ 1.500, né? No Brasil custa só isso, R$ 1.500, você pode ofender qualquer um, paga a fiança e sai pela porta da frente da delegacia. Ela pagou a fiança e foi liberada. Agora, a assessoria de imprensa do HC de Botucatu informou que a funcionária é terceirizada, mas que foi prestado todo tipo de apoio e a segurança da unidade hospitalar acompanhou todo o caso. Vamos aguardar que o departamento jurídico do HC acompanhe o caso também, né? Para que essa... Bom, não vou falar o que eu penso, né? Não vou usar o adjetivo que eu gostaria de usar, para que essa coisa, que não dá para chamar de cidadã, mas que eu já imagino o estereótipo dela também, né? O jeitinho, né? Já imagino assim, já sei como é, né? Para que essa coisa não pague só uma cesta básica e fique impune diante dessa prática de racismo. Bom, gente, mudando de assunto. A gente sabe que a gente até comentou no final da última edição do Jornal ACN, que o governo do estado de São Paulo queria anunciar a flexibilização das máscaras, inclusive em ambientes fechados. E o fez na quinta-feira. O governador João Dória anunciou isso. Não acho que seja o momento certo, até porque em São Paulo vai ter desfile de escola de samba, o carnaval foi adiado para abril. A gente sabe o que vai dar. Já avisei que vai dar merda isso. Vamos ver qual vai ser a tendência, né, dessa flexibilização para depois nós tomarmos a nossa decisão. Eu até brinco usando um termo, meio chulo assim. O que é um peido para quem está todo cagado? A gente usou máscara até agora, né? Então nos ambientes abertos, maravilha. Você vai caminhar, já pode tirar a máscara. Nos ambientes abertos, eu até concordo. Mas nos ambientes fechados, peço para que as pessoas continuem ainda se precavendo. A Arquidiocese de Itapetininga, que é a arquidiocese que é a regente das igrejas católicas aqui na nossa região, na nossa cidade de Porangaba, ela comunicou por meio da nota assinada pelo bispo diocesano Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto, a recomendação do uso obrigatório das máscaras no interior das igrejas. O bispo Dom Gorgônio recomenda, portanto, que as máscaras sejam utilizadas dentro das igrejas e que as paróquias das respectivas cidades que pertencem à Arquidiocese de Itapetininga instruam as pessoas a utilizarem a máscara, para que essa entrada nas igrejas, entrada dentro é pleonasmo, né, gente? Para que essa entrada nas igrejas seja feita somente com o uso das máscaras. A decisão foi tomada depois do anúncio que foi feito na quinta-feira pelo governador João Dória
que flexibilizou o uso das máscaras, inclusive em locais fechados. Mas, segundo Dom Gorgônio, o uso de máscaras nas igrejas visa evitar a contaminação pelas doenças respiratórias, especialmente o Covid-19, sobretudo os idosos, pessoas com comorbidades e aqueles que ainda não completaram o esquema vacinal. Que, por sinal, gente, tem muita gente aqui em Porangaba que ainda não completou, não tomou a segunda dose, não tomou a dose complementar e lembrando que acho que nos próximos dias a Secretaria de Saúde deve informar, aliás, eu estou vendo muito poucos comunicados por parte da Secretaria de Saúde a respeito da vacinação. Tem gente que não tomou a vacinação, mas eu não estou vendo a Secretaria de Saúde de Porangaba fazer comunicados, campanhas nas redes sociais, comunicados pelas redes sociais, para que essas pessoas compareçam às unidades de saúde e completar o esquema vacinal. Vamos acordar a Secretaria de Saúde de Porangaba. Não adianta, né? Eu vejo profissionais da Secretaria de Saúde isoladamente fazendo essa reclamação que as pessoas não estão procurando as unidades de saúde, mas eu não vejo a Secretaria de Saúde tomar uma postura quanto a isso, a Secretaria de Saúde aqui de Porangaba. É que eu quero evitar a fadiga. Vamos acordar? Vamos se comunicar com o povo? Vocês têm medo de se comunicar com o povo? Não pode. O povo tem que insistir. Vocês sabem que é assim, né? Mas eu acho que a conduta da Arquidiocese de Itapetininga e do Bispo Dom Gorgônio foi muito acertada. Parabéns pela decisão. Acho que não custa nada, em ambientes fechados, as pessoas ainda continuarem se precavendo. Gente, vamos para essa notícia aqui da região que vai respingar aqui em Porangaba também. Você já deve estar sabendo, mas hoje nós temos mais detalhes sobre esse caso, né, que foi o caso da tentativa de roubo de gado numa fazenda localizada no distrito de Piramboia, em Anhembi. Terminou com uma família refém e um dos autores do crime foi pro saco. A polícia mandou ele pro buraco. Devia ter mandado todos, mas infelizmente foi só um que a polícia conseguiu, né, dar baixa no CPF. O caso ocorreu na madrugada de quinta-feira. Consta no boletim de ocorrência que os policiais foram acionados devido à movimentação que causou suspeita de vizinhos à propriedade rural, ao final da rua Elias Jacob. Ao chegar no local indicado, os moradores foram chamados, mas um silêncio absoluto prevaleceu. No entanto, ficou constatada a presença de pessoas dentro da casa. Devido a isso, os policiais entraram pelo terreno, sendo que visualizaram por uma das janelas uma mulher de 44 anos e uma criança de 11 anos. Ao entrarem na casa, encontraram a mulher abalada emocionalmente, muito nervosa, chorando, mas a mesma informou que 6 homens chegaram num Chevrolet Prisma, que depois ficou constatado estar escondido nos fundos da propriedade. 6 homens, por volta das 18 horas do dia anterior, e entraram armados na casa. Anunciaram posteriormente que levariam todo o gado existente ali. Após 1 hora de ameaças, levaram os 2 filhos da mesma mulher como reféns para dentro de um pasto. Os policiais passaram a procurar pelos acusados do crime e os reféns no pasto. Encontraram primeiro o carro, já preparado para a fuga. O cerco ocorreu por mais de 800 metros da propriedade, até que viram 2 homens, sendo que um deles passou a correr e o outro levantou as mãos, alegando que era uma das vítimas. Para garantir a proteção da vítima, levaram o refém para o interior da casa. Paralelo a isso, os demais policiais continuaram na busca dos demais envolvidos. Foram ouvidos 4 disparos de arma de fogo. Isso porque, durante a perseguição a esse homem que estava fugindo no pasto, né, eles acabaram por ser surpreendidos por outro integrante do bando, apontando uma arma, uma pistola Taurus calibre 38 oxidada, em direção dos agentes.
Um dos disparos foi efetuado contra ele, sendo que um dos policiais revidou com os outros 2 tiros, um deles atingindo o tórax. O suspeito, que possui idade entre 25 e 30 anos, ainda recebeu socorro médico, mas não resistiu aos ferimentos. Detalhe, ele recebeu o primeiro disparo, caiu e depois ele se levantou e mesmo sentado continuou atirando contra os policiais, que um dos policiais até era da Força Tática, com o uso de um fuzil, deu um tirinho no meio do cocoroco do vagabundo. O dia mais feliz da minha vida, sabia? O dia mais feliz da minha vida foi hoje. Que cantou para descer, não para subir, né? Posteriormente, o outro filho da proprietária da casa foi liberado. A polícia ainda estava procurando os demais envolvidos no crime. Eu disse estava procurando. Agora a gente vem para a notícia que é regional e ao mesmo tempo local. Ao mesmo tempo é notícia aqui de Porangaba também. Por quê? Porque 2 dos vagabundos que estavam nessa operação são aqui de Porangaba. Não demos a sorte da polícia ter passado os 2 lá também, lá no distrito de Pirapora. Só passou um. Que pena. Vai pra casa do gramunhão, pra casa do capeta, do satanás, do diabo que o carrega. Por volta das 18 horas de sexta-feira, a polícia militar prendeu o restante da quadrilha que assaltou uma fazenda de gado no distrito de Piramboia, lá em Anhembi. Segundo a polícia, esse mesmo grupo tinha tentado assaltar a fazenda em Anhembi, só que no momento do roubo a PM chegou no local e conseguiu libertar os reféns e coibir o crime, né? Um se entregou e o outro cantou para descer. Já os demais, infelizmente, tinham fugido. Só que a polícia chegou até eles, né? A polícia chegou até eles. Em seguida, a polícia continuou levantando informações para localizar o restante da quadrilha. Portanto, na sexta-feira, acabou recebendo informações de que havia bandidos armados numa rua localizada no bairro dos Nunes, aqui em Porangaba. Chegando no endereço, uma rua, segundo informações, é uma rua sem saída, os PMs perceberam vários homens do lado de dentro e de fora do portão. Tinha alguns do lado de dentro, outros do lado de fora. Perto, ali na rua, estacionado, na frente da casa, um veículo Honda Fit. Quando eles viram a polícia... Corre, negada! Corre! Cada um foi para um canto. Todos correram. Uns foram... A maioria foi para casa. Um deles foi para a mata. 5 foram presos na casa. E o outro, mesmo depois de ter corrido, foi alcançado e foi preso. Esse, que estava na mata, estava com um revólver calibre 38 na cintura. Já no carro havia outra arma, uma calibre 32. São as armas que você está vendo aí. Foram presos em flagrante no plantão de Botucatu os envolvidos. De 24 e 38 anos, estes 2, o de 24 e 38 anos, são daqui de Porangaba. Gente fina. Outros, um de 40, é de São Pedro, outro de 25, Santana do Parnaíba, e tem um de 33 que é de Tatuí. O outro de 44 anos não teve a cidade informada. Eu estava assistindo agora a Rádio Clube FM e o delegado responsável pelo caso, lá de Botucatu, ele disse que esse de 44 anos também é de Santana do Parnaíba. Então são 2 de Santana do Parnaíba, né, segundo ele. E um de Tatuí. Eles estavam em fuga do assalto que não deu certo em Anhembi, recebiam o apoio dos bandidos aqui de Porangaba. Gente, parabéns pela operação da polícia que colocou esses 6 na cadeia. 7 totalizando, né, com o que se entregou lá em Piramboia.
E a única coisa que a gente, né, lamenta é que só foi um pro saco. Só um. Bom, gente, vamos com as notícias aqui de Porangaba. O prefeito de Porangaba anunciou na quinta-feira pelas redes sociais dele a chegada de 2 viaturas aqui para Porangaba. Uma delas é para uso da Defesa Civil. Segundo o prefeito, a viatura foi solicitada pelo vereador Almir Fernandes e ela foi destinada pelo governo do estado. A outra é uma viatura para o Conselho Tutelar, solicitação aí da vereadora Renata Vieira. Ela solicitou ao deputado Giga Peixoto, que atendeu o pedido e enviou essa viatura ao Conselho Tutelar. Vamos assistir o comunicado do que o prefeito Cal fez na última quinta-feira, né, mostrando a chegada destes 2 veículos que já estão aqui em Porangaba. Vamos lá. A população porangabense, venho aqui hoje para dar boas notícias para vocês. Mais 2 conquistas dessa nossa administração. Uma é uma viatura liberada pelo governador João Dória, também junto com a Casa Civil, pela Defesa Civil, para combate às queimadas e às enchentes do nosso município. Essa viatura foi pedida pelo Executivo e pelo também vereador Almir. E também tem outra viatura que está aqui, um carro do Conselho Tutelar, carro 0 km, que vai ser de muita utilidade para nossos conselheiros do nosso município. Também queria agradecer a vereadora Renata Vieira, que esteve comigo junto com o grande amigo e deputado federal Giga Peixoto, que é uma emenda parlamentar dele. Então, muito obrigado a todos e Deus abençoe. Pois bem, gente, falando em veículo, em frota de veículos aqui de Porangaba, e eu creio que essa dúvida não seja só destes profissionais aqui de Porangaba, mas também dos motoristas de ambulâncias das cidades aqui da região. Nós somos procurados por alguns motoristas, né, que até trouxeram esse comunicado aqui. É um comunicado, não sei se dá para você ver aí. É um comunicado do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tatuí e região. Diz o seguinte esse comunicado: informamos aos profissionais listados abaixo que foram beneficiados com o adicional de insalubridade de 40% máximo devido ao Covid, que a Justiça do Trabalho disponibilizou o pagamento dos valores atrasados. No dia 18 de março, às 14 horas, das 14 horas até às 17, o sindicato vai estar na Casa do Cidadão de Porangaba para colher os dados bancários dos servidores para acreditar o pagamento diretamente em suas contas. Por favor, comparecer munidos, e raro aqui na nota, está escrito municos, munidos de RG ou CNH e dados bancários. Assina a nota aqui o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tatuí e região. E aqui veio uma tabela, né, com o nome dos servidores aqui de Porangaba que tem direito a receber a insalubridade de grau máximo. Não sei se você se lembra, mas lá em 2020, quando saiu o pedido de insalubridade de grau máximo, a administração passada, a administração anterior, entrou com um recurso na justiça, que inclusive foi aceito, para não pagar essa insalubridade de grau máximo aos profissionais de saúde. E nós entramos aqui na briga pelo jornal ACN falando que realmente era um absurdo o não pagamento dessa insalubridade aos profissionais de saúde. A gente cutucou, o Sindicato dos Servidores entrou com um recurso para derrubar aquela medida e conseguiu, né? No começo do ano passado, nós conseguimos a boa informação de que a Prefeitura de Porangaba estava disposta, que a atual gestão estaria disposta a fazer o pagamento a esses profissionais. A Justiça do Trabalho acatou o recurso, liberando a insalubridade a esses profissionais de saúde, e o dinheiro já está, inclusive, debitado numa conta jurídica, né? Agora vai passar para a conta dos profissionais que estão nessa lista aqui.
tem uma assistente social, tem auxiliar administrativo, são 3, tem mais 2 auxiliares de enfermagem, 4 auxiliares de serviços, tem, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 enfermeiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 técnicos de enfermagem, temos mais 2 enfermeiros temporários e mais 3 técnicos de enfermagem temporários que têm direito a essa insalubridade de grau máximo. Temos os nomes aqui dessas pessoas, mas não vamos divulgar, respeitando, portanto, né, a privacidade dessas pessoas. Só que é o seguinte, muitos profissionais querem saber por que nós não recebemos essa insalubridade de grau máximo. Nós vamos colocar aqui um vídeo da advogada do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tatuí e região, que inclusive a conheço, né? A gente cursou faculdade junto, não de direito, eu fazia publicidade, ela fazia direito, né? Então é uma pessoa que está sempre muito antenada nesses assuntos, até porque ela é advogada do Sindicato dos Servidores, a Priscila Borlina. Ela vai falar sobre como foi feita a seleção desses profissionais que têm direito ou não de receber a insalubridade de grau máximo. E na sequência eu volto falando sobre o caso dos motoristas de ambulância. Vamos ouvir a advogada, a doutora Priscila Borlina. Pessoal, tudo bem? Pessoal, eu gostaria de conversar com vocês a respeito da insalubridade de 40%. A insalubridade de 40%, ela vem sendo pedida pelos servidores que estão trabalhando desde o início da pandemia em linha de frente. O primeiro ponto, pessoal, que eu gostaria de esclarecer é que muitas pessoas têm vindo aqui no sindicato, falado para nós que está correndo essa informação, que as pessoas teriam direito a receber os 40%. Não é bem assim, pessoal. Nós temos casos de outras cidades que houve uma perícia judicial em que o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro que foi lá e avaliou, ele não concede a insalubridade de 40% para os profissionais que não estão de fato nos locais de trabalho que tratam pessoas com a Covid-19. Então, muitas pessoas estão vindo aqui com a informação de que teriam direito, por conta de uma primeira informação nossa, que o pessoal que trabalhou com pacientes de Covid devem vir até o sindicato se quiserem entrar com ação para pedir os 40%. Essas pessoas que não estavam nas funções diretamente com pessoas com Covid, elas têm uma chance muito reduzida ou até mesmo zero de conseguir êxito nesse processo. E existe um risco também, porque tem pessoas que recebem grau médio que o perito vai fazer a avaliação e pode entender, inclusive, que essa pessoa tem direito a grau mínimo e não médio, muito menos o máximo. Então, o processo judicial tem que ser cuidadoso com a situação de cada um. Então, essa informação de que todo mundo que trabalhou na pandemia, na prefeitura, tem direito à insalubridade de 40%, ela não procede, ela não é verídica. Esse processo provavelmente não será procedente e ainda corre-se o risco de uma avaliação indicar que a pessoa tenha uma insalubridade menor do que aquela que ela vem recebendo. Por isso, eu gostaria que vocês passassem para os colegas que a indicação para fazer essa ação é para os profissionais que de fato ficaram em linha de frente com pessoas diagnosticadas com Covid. Então, por exemplo, o pessoal que trabalhou no gripário,
ou no início, quando os atendimentos ainda eram feitos nas unidades de saúde, mas aqueles profissionais que atendiam as pessoas e de fato faziam algum contato com essas pessoas, porque pode ser que uma pessoa trabalhe na unidade de saúde, mas ela não fique em contato direto. O perito ele vai avaliar a constância desse risco que a pessoa corre, não é para todo mundo indistintamente. Então esse é meu recado para vocês hoje. Nós estamos aqui disponíveis para tirar qualquer dúvidas, mas fica essa dica para vocês, de que não é todo mundo que pode ter esse direito a 40%, ok? Muito obrigada, um bom final de semana a todos. E nós recebemos alguns motoristas que reclamaram do fato de não estarem nessa lista dos beneficiados do pagamento atrasado dessas insalubridades de 40%. Pois bem, esses aqui são os atrasados, vale ressaltar, daquele período que a administração passada entrou com recurso e as pessoas não receberam, porque desde que assumiu a atual gestão já vinha pagando essa insalubridade aos profissionais. Então esses aqui são os atrasados daquele recurso que a prefeitura, na gestão passada, não quis pagar. Será que eu tenho que explicar tudo? Sim, senhor, é o que parece. E nós recebemos o questionamento: por que nós, motoristas de ambulância, não recebemos a insalubridade de grau máximo? Como nós ouvimos e vimos a advogada a doutora Priscila falando, é o seguinte, esse pagamento, ele é feito com base na inspeção de técnicos do trabalho, que verificam a situação dos trabalhadores, né? Então eles fazem essa inspeção, né? Eles fazem um laudo pericial de cada profissional para saber se eles estão ou não dentro deste ambiente insalubre. Eu, no meu ponto de vista, no meu particular ponto de vista, acho e gostaria que os motoristas de ambulâncias recebessem. Eu acho que eles deveriam receber. Só que a lei diz o seguinte, eu vou ler para você o que consta no processo que está lá na Vara do Trabalho de Tatuí. O número do processo é o 0010541-95.2020.5.15.0116. Então vamos lá. Não sou eu que estou dizendo, aí é a Justiça Trabalhista. Sobre o ponto de vista da análise conjunta dos recursos, adicional de insalubridade de grau máximo. Diz aqui no processo: pretende o reclamado afastar a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade, alegando que o laudo pericial apresentado nos autos data máxima vênia, face à legislação vigente, especial às NRs em vigor, deverá ser desconsiderado em sua totalidade, pois não atendeu os parâmetros mínimos necessários para a caracterização da insalubridade pretendida. Isso daqui é o recurso que o prefeito entrou na época. Agora vamos para a parte do registro, né, que o ex-prefeito entrou na época. Registre-se que o perito equivocou-se nas descrições das atividades realizadas pelo empregado, cujo faz-se necessário esclarecer que não há contato direto com pacientes em momento algum, uma vez tratar-se de motorista de ambulância. Ou seja, pelo que dá a entender nesse processo, a administração passada ingressou com o recurso para não pagar o grau de insalubridade, porque o perito equivocou-se na descrição das atividades e inseriu o motorista para receber, os motoristas para receberem o grau de insalubridade. E na época, a prefeitura usou isso para derrubar o pagamento, porque, segundo consta,
os motoristas realmente não teriam o direito para isso. Diz ainda no processo, continuando a ler aqui, é certo que os motoristas de ambulância não atuam em áreas de isolamento ou mesmo em estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, tampouco mantêm contato permanente com... Olha só o que precisa para receber o grau de insalubridade. Precisa estar numa área de isolamento, em estabelecimento destinado aos cuidados da saúde humana e mantendo contato permanente com pacientes portadores de doença infecto-contagiosas, bem como não há atribuição de manusear objeto pessoal, ou seja, o motorista ele não tem a atribuição de manusear a maca, manusear os equipamentos de saúde, ele não tem que descer maca, ele não tem que manusear os equipamentos de saúde. A atribuição do motorista é única e somente dirigir. Portanto, aqui continuando o processo, do que diz o processo. Portanto, a função desempenhada pelo autor não se enquadra na relação de atividades insalubres do Ministério do Trabalho, razão pela qual o obreiro não faz jus ao recebimento ou adicional de insalubridade, conforme pretendida por meio da exordial. Isso posto, requer seja o presente recurso recebido, dando-se ao final provimento para ver reformada a decisão recolhida por ser medida de direito e de justiça. O reclamante insiste em fazer o jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo de 40%, em razão de seu contato com pacientes com doenças infecto-contagiosas. Aduz que, isso é o que diz agora o recorrente, insustentável a conclusão de ausência de insalubridade, haja vista que, em suas atividades, o recorrente realiza atendimento a pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas, pois é obrigado a adentrar nas áreas de isolamento dos hospitais e UPAs para pegar os pacientes e realizar a transferência dos mesmos, diz o recurso desse motorista. Ele ainda diz, no mais, é sabido que os acidentados e pacientes atendidos via SAMU não recebem nenhum tipo de triagem ou classificação prévia, ou seja, o autor atende a todo tipo de paciente, inclusive aqueles portadores de moléstias infecto-contagiosas, que lhe garantiria o adicional de insalubridade em grau máximo, a teor do anexo 14 da norma regulamentadora número 15. Além disso, diz o recurso do motorista, a transmissão de doenças infecto-contagiosas durante o atendimento de emergência, especialmente nos casos de atendimento de acidentes, ocorre de várias formas, como, por exemplo, por contato direto com a superfície corporal e pela transferência do micro-organismo entre o paciente infectado e o indivíduo suscetível. Sabe-se que durante o transporte de pacientes ou atendimento de ocorrências de dezenas de pessoas, o recorrente fica de maneira permanente, em mesmo local de pessoas que possam portar doenças infecto-contagiosas e que deveriam permanecer em condições de isolamento, porém sem o devido diagnóstico. Além do contato direto com pessoas portadoras das mais diversas doenças, o autor é obrigado a realizar a limpeza interna dos veículos, assim como dos equipamentos médicos utilizados no transporte dos doentes, o que comprova, mais uma vez, o contato direto permanente do recorrido ao ambiente insalubre. Mesmo o recorrente não trabalhando diretamente com pacientes em isolamento, isso não obsta a percepção do adicional em grau máximo, pois é evidente o risco de contaminação no contato com pacientes de forma direta ou indireta, até mesmo porque os pacientes infecto-contagiosos ou não, antes de serem atendidos pelo autor, não passam, pelo autor no caso seria pelo motorista, não pela equipe do motorista, eles não passam por exames laboratoriais para diagnosticar se as doenças são graves a ponto de terem que ser isolados ou não. Ainda no recurso, o motorista diz o seguinte, no mais, nesse tempo da pandemia de Covid-19, os servidores do SAMU estão na linha de frente de combate. O adicional de insalubridade não é capaz de reparar o dano que os profissionais podem ter em caso de contaminação, mas garantirá um justo e pequeno reconhecimento àqueles que colocam a própria saúde em risco para servir a população. Todos sabem do grande esforço dos profissionais de saúde no combate à pandemia. Trabalhadores que estão colocando a própria vida em risco, exposto a uma alta carga viral trazida por inúmeros pacientes diagnosticados com coronavírus.
Para piorar o quadro, ainda há uma escassez de material de proteção em todo o mundo. Não há dúvidas do risco que estes profissionais enfrentam. E sabe-se que o contágio do Covid-19 se dá através do simples contato com pacientes, sendo estes em isolamento ou não. Beira o ridículo tal decisão ao mencionar que o recorrente trabalhando por forma que está, não mantém contato permanente com pacientes em isolamento por doenças contagiosas, diz o recurso. O recurso ainda conclui dizendo: dessa forma, o empregado que trabalha em ambiente com alta concentração de micro-organismos infecciosos, atendendo pacientes com doenças infecto-contagiosas e adentrando em áreas de isolamento, deve perceber adicional de insalubridade em grau máximo. Tá aí. Esse foi o recurso, a parte do recurso. E agora tem a sentença. A sentença dispôs o seguinte: em razão dos pedidos adicionais, foi deferida e realizada a prova técnica. Inicialmente, deixo de analisar os documentos trazidos pelo reclamante apenas em razões finais, vez em que já encerrada a instrução processual. No laudo, o senhor perito analisou a presença de agentes biológicos e possível periculosidade. Em relação aos agentes biológicos, relatou na folha 199 do processo. Levando-se em conta que as atividades relatadas pelo reclamante, que é o motorista, podemos classificar que a exposição ao agente insalubre é indireta e não permanente, e sim ocasional. Para efeito da norma, a exposição tem que ser permanente a pacientes ou qualquer material infecto-contagiante. É importante destacar que o reclamante tem como principal atividade conduzir a ambulância até o local da ocorrência e prestar auxílio ao enfermeiro no atendimento ao paciente. O único momento em que o reclamante tem contato direto com o paciente é no momento da imobilização e no transporte do acamado até a ambulância. Quando exposto ocasionalmente ao agente biológico, o reclamante estava devidamente equipado com os EPIs necessários para neutralizar os agentes insalubres. Só faria jus ao adicional de grau máximo, ao grau médio, caso o reclamante mantivesse o contato direto e permanente dentro das salas isoladas com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas durante toda a sua jornada de trabalho. É o que diz a Justiça do Trabalho aqui. Ainda diz o seguinte: assim, em relação aos agentes biológicos, não há insalubridade, vez que o contato era ocasional e não permanente. Em relação à periculosidade, o reclamante não fazia abastecimentos, com um tempo de exposição muito curto na área de risco. Em conclusão, afirma o senhor perito na folha 201 dos autos do processo. Conclusão. No item 4.1 e 4.2, conceitos técnicos foram avaliados a exposição do agente insalubre, ruído e até atividades de risco perigosa, abastecimento, e verificado se houve ou não a caracterização da insalubridade e ou periculosidade de acordo com a norma regular ou com as normas regulares 16, 15 e 16. Assim, a análise da documentação apresentada aos autos e das apurações feitas na diligência conclui-se que, em relação ao agente biológico, verificou-se que o reclamante estava exposto indiretamente ao agente insalubre por estar devidamente neutralizado pelo uso dos EPIs, não caracterizando o ambiente insalubre. Em relação à atividade perigosa, conforme citado no item 4.2, verificou-se que o reclamante não faz jus ao adicional de periculosidade. Cumpre ainda ressaltar que, conforme citado no item 2.3 acima, não foram identificados outros agentes insalubres na atividade do reclamante. Sem razão, os litigantes, conforme se infere a sentença, não condenou o reclamante ao pagamento de adicional insalubre, carecendo, portanto, de interesse recursal a insurgência do município nesse aspecto. No mais, as razões recursais não infirmam os fundamentos da sentença, que retrata a realidade do contexto fático probatório do processo. As premissas de ordem técnica extraídas do laudo pericial, conduzido por profissionais de confiança do juízo, não foram impugnadas de forma consistente pelo reclamante.
Pelas condições de trabalho expostas, o autor não mantinha contato com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, sendo indevida a percepção do adicional de insalubridade em grau máximo. A sentença encontra-se em consonância com a avaliação técnica do perito judicial e com os parâmetros da regra ministerial, tendo em vista que o reclamante não comprovou exercer suas funções em local de isolamento de pacientes acometidos por doenças infecto-contagiosas. Nego provimento ao recurso. Está aí, portanto, fica claro que a Justiça do Trabalho só aceita a liberação do adicional de insalubridade de grau máximo aos profissionais de saúde que estejam, vou repetir aqui, que estejam em ambiente permanente e de isolamento por doenças infecto-contagiosas. Portanto, eu gostaria muito que os motoristas recebessem essa insalubridade. Eu acho que, mesmo não sendo de maneira permanente, como diz aqui o próprio processo, não é de maneira permanente, é de maneira ocasional que eles entram em contato com essas pessoas. Mas a lei diz que tem que ser contato permanente. Então, infelizmente, o que nós podemos concluir é: motoristas de ambulância, infelizmente, dizem as nossas leis, gostando ou não, nós temos que acatar as leis. Dizem as nossas leis que eles não estão aptos, eles não pertencem ao grupo de profissionais que tem direito a esse pagamento. É uma pena, eu lamento, mas é o que consta da lei. Eu recebi essa reclamação aqui de motoristas indignados com a situação. Eu fui pesquisar, pesquisei, e infelizmente é o que dizem as leis. É uma coisa que, infelizmente, a gente não concorda, não acha legal, não acha bacana. Mas lei é lei e a gente tem que seguir, né, gente? Bom, gente, para finalizar o nosso Jornal ACN, outra polêmica que está bombando em Porangaba, principalmente com os servidores públicos também aqui de Porangaba. Eu tenho uma dó desses servidores públicos da prefeitura, meu Deus do céu, né? Agora eles estão com um problema no Vale Alimentação. Alguns estabelecimentos comerciais já estão começando a negar o recebimento do cartão do Vale Alimentação, e segundo as informações que circularam, né, pelas redes sociais e também pelas ruas, é que os estabelecimentos não estariam recebendo o dinheiro referente ao Vale Alimentação. Isso gerou uma confusão, porque muitas pessoas, e eu confesso que até num primeiro momento tomei um susto, porque você começa a pensar, será que a prefeitura não está pagando? Isso bate na cabeça de todo mundo, eu como cidadão também pensei, né? E lógico que eu sei que a prefeitura faz o pagamento à empresa do cartão, né? Eu já sabia disso, e depois a empresa do cartão é que faz o pagamento aos estabelecimentos comerciais credenciados. Mas quem não sabe disso, a primeira coisa que pensa, a prefeitura que não está pagando. É a primeira coisa que pensa, né? As pessoas comuns, mais simples, que não são obrigadas a conhecer todo o procedimento burocrático. A Prefeitura de Porangaba emitiu uma nota, nós vamos colocar aqui em tela cheia para você ver. A nota e também o comprovante dos pagamentos à empresa responsável pelo cartão do Vale Alimentação. Vamos colocar a nota aí, ó. Esclarecimento aos funcionários. A Prefeitura mantém um contrato com a empresa Sindplus, administradora de cartões, e paga corretamente os valores mensais do contrato, garantindo com isso nosso compromisso com a empresa e principalmente com os nossos funcionários. Estamos demonstrando a seguir os comprovantes de pagamento que efetuamos para a empresa nos meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, não existindo nenhuma pendência financeira entre as partes, no caso, Prefeitura
e a empresa Sindplus. Informamos também que nós já notificamos a empresa para que ela preste esclarecimentos e providências em no máximo 48 horas sobre pena de abertura de processo administrativo, rescisão contratual e aplicação de penalidades. Porangaba, 18 de março de 2022, assina o prefeito Cal. Agora nós vamos ao comprovante de pagamento. Tá aqui, ó, cliente, Prefeitura de Porangaba. Né? Nós temos aí o número da conta, agência, ó, foi feito o pagamento aqui, ó. Sindplus, administradora de cartões. É o nome fantasia Sindplus, assessoria financeira, tá aqui, ó, número do documento, 102/001, data do vencimento 30/10, né? Data do pagamento foi feito dia 20, antes do vencimento, pagou R$ 109.290,20 à empresa, isso no mês 10, né? Outubro, vamos agora para novembro, também, vamos lá, tá aqui, ó, Sindplus, administradora de cartões, né? A data do vencimento era dia 27/11, a prefeitura fez o pagamento dia 19, do valor de, dia 19/11 foi pago, vencia dia 27, R$ 109.471,65. Você vê abaixo aí, número da autentificação, é o número do documento, foi feito o pagamento, portanto, né? Tá aqui, ó, também, mês 12, beneficiário, Sindplus, administradora de cartões, está no extrato do pagamento aqui, ó. Dia 27 vencia, né? Dia 27 venceu. A prefeitura atrasou um pouco em decorrência do feriado de Natal, foi feito dia 28 de dezembro. Pagou R$ 109.156,50 a Sindplus. A prefeitura também fez o pagamento em dezembro, né? No dia 28, tá aí o número da autentificação do documento, vamos lá. Janeiro, Sindplus. A Sindplus está recebendo. O vencimento era dia 30. A prefeitura pagou no dia 28 de janeiro R$ 179.922. Tá aí o número da autentificação embaixo aí, CSO 3D4, né? Então você está vendo aí que autentificação do banco, foi feito o pagamento. Tá aí, ó, pagamento de título com débito em conta corrente, cliente, tá lá, Sindplus, data do vencimento, era dia 2, no dia 2 a prefeitura pagou R$ 109.452,55, também com o número da autentificação aqui, tudo certinho. Tá aí, gente, esse aqui é o de março, foi feito dia 2 de março o pagamento, né? Tá aí, ó, número de autentificação, tudo certinho. Então, voltando para cá agora, né, a prefeitura realizou os pagamentos à empresa Sindplus, que é a administradora dos cartões do Vale Alimentação dos funcionários da prefeitura. Agora, o problema é o seguinte, o que a Sindplus está fazendo com o dinheiro que a prefeitura deposita na conta dela? Está indo para onde o dinheiro, Sindplus? Onde vocês estão enfiando o nosso dinheiro? É dinheiro público. Onde vocês estão enfiando esse nosso dinheiro? Introduziu no ânus e foi parar no hospital. Então, peço encarecidamente que a prefeitura já seja um pouco mais radical com essa empresa. Risca essa empresa do hall de fornecedores de vocês. Já se mostrou incompetente. Uma empresa que brinca com a comida da mesa do trabalhador é uma empresa que não tem a menor responsabilidade com nada. Então, Sindplus merece ir para o saco, né? E não pisar mais aqui em Porangaba, essa empresa. Bom, gente, vamos finalizando a edição do nosso Jornal OCN. Um forte abraço a você, fique com a santa paz de Deus e até a próxima.